Bom dia, eu e o Matheus Moreira vamos apresentar um pouco sobre programação dinâmica hoje. Para começar, o que é programação dinâmica? Bom, a programação dinâmica é uma técnica utilizada para dividir um problema em diversos problemas menores, resolver eles e então guardar as respostas para então utilizar todas as soluções dos subproblemas e chegar em uma solução do problema original. Ela pode ser considerada uma maneira avançada da utilização de recursividade e também é muitas vezes utilizada como uma mentalidade de dividir e conquistar. Ela trata de divisão e conquista, armazenamentos e dependência de soluções. Os principais métodos, o método top-down, também conhecido como método de memoization, que é o caminho que já se sabe qual é a melhor solução, e então é utilizado programação dinâmica para encontrar e resolver os subproblemas até encontrar um subproblema com uma solução trivial. E já o bottom-up é o oposto do top-down, onde não é conhecido qual é a melhor solução e, e começa a resolução a partir das soluções triviais para então ir encontrando as outras soluções até encontrar qual é a melhor delas. Já agora eu vou apresentar um pouco da aplicação da programação dinâmica dos métodos top-down e bottom-up. Eles são utilizados em problemas complexos na área da programação. Um que é bastante discutido quando se fala em programação dinâmica é o problema do entregador, que é necessário encontrar o caminho mínimo e mais eficiente de percorrer os pontos e chegar ao ponto X partindo do ponto Y. Já outro problema bastante comum que é utilizado na programação dinâmica é a multiplicação de matrizes, onde pode ser resolvido utilizando métodos de programação dinâmica também, separando a solução geral em subproblemas para gerar o menor número de multiplicações e encontrar o resultado esperado, assim economizando bastante tempo na hora de processamento. E agora o Matheus vai apresentar um pouco dos exemplos. Antes de abordarmos os exemplos, vamos fazer uma recapitulação dos conceitos e definições, para que elas fiquem claras e possamos usá-las de forma lúdica na exemplificação. Bem, programação dinâmica se trata então de um paradigma de resolução de problemas relacionados à programação. E no que consiste esse paradigma? Ele consiste basicamente na divisão de problemas maiores em subproblemas menores, de modo que esses subproblemas menores possuem recorrência, os valores de sua solução são armazenados, evitando assim o reprocessamento. Dados esses conceitos, podemos abordar de forma prática programação dinâmica. Para isso, vamos abordar um problema relacionado a melhor caminho. Um problema clássico de otimização, onde precisamos encontrar o menor caminho de um ponto ao outro. Dado o grafo a seguir, precisamos encontrar o menor caminho do ponto D ao ponto C. Para implementarmos o paradigma de programação dinâmica, podemos nos utilizar de duas estratégias, sendo elas a top-down e a bottom-up. O nome dessas duas estratégias estão associados à ordem de início e execução na resolução de problemas. A bottom-up, como o nome dá a entender, de baixo para cima, partimos de duas soluções ótimas até alcançarmos a solução geral desejada. Já a estratégia top-down, partimos de uma solução geral até encontrarmos as soluções ótimas desejadas. Retornando ao nosso contexto, se fôssemos seguir uma estratégia top-down para encontrarmos o caminho de D a C, primeiro precisaríamos dividir o nosso problema em muitos subproblemas menores. Ou seja, para alcançarmos o ponto C, podemos partir de D e então irmos até B, F ou E. E então
a partir de B ou E, irmos até C. Caso adotássemos uma estratégia bottom-up, faríamos o caminho inverso. Partiríamos da solução ótima até encontrarmos a solução geral. Ou seja, partiríamos da solução ótima do menor caminho de C para B ou E e então retornaríamos ao ponto D, fazendo o caminho inverso da estratégia top-down. Perceba que, independente da estratégia adotada, teremos que dividir o nosso problema em vários outros subproblemas menores. Para irmos de D até C, precisamos avaliar o caminho de D até B, o caminho de D até E e o caminho de D até F. Caso procurássemos outro caminho ideal, por exemplo, do caminho de A até C, teríamos que novamente calcular o caminho de B até C. Caminho este, pertencente ao subproblema, caminho este representando o subproblema de um problema maior, que já percorremos ao tentarmos identificar o menor caminho de D até C. Para evitarmos esse reprocessamento, uma vez que esse caminho é percorrido ou calculado, seu valor é armazenado, permitindo assim a consulta e maior agilidade computacional, pois também demanda de menos recursos para resgatar uma informação armazenada do que processar o caminho de forma recursiva. Então, para deixarmos de forma clara como utilizarmos programação dinâmica para encontrar o menor caminho de D até C, precisamos avaliar o menor caminho possível entre D e B, D e E e D e F, sendo esses menores caminhos possíveis 9, 15 e 6. Agora, então, partiríamos para um outro subproblema. Precisaríamos encontrar o menor caminho possível de B até C, sendo ele 8, e o menor caminho possível de F até C, sendo ele 12. Uma vez que temos todos os subproblemas com seus valores de solução disponíveis, então identificamos que o menor caminho de D até C seria D percorrendo até o ponto B, 9, e B percorrendo até o ponto C, onde o menor caminho resultante seria 17. Perceba que de D até E e de E até C teríamos resultante 20, e de D até E passando por F teríamos 14 mais 5, 19. Então, a solução geral do problema, que se trata do menor caminho de D até C, seguindo a estratégia top-down, é a somatória da solução ótima dos subproblemas. Para consolidar o conceito, vamos explorar o problema de otimização sobre a cadeia de Fibonacci. Esse algoritmo se trata sobre o próximo elemento ser a soma dos dois números anteriores. Trazendo através de um grafo, temos aqui que o quinto elemento é formado através do quarto e do terceiro, que por sua vez são formados através do terceiro e do segundo, e o terceiro elemento é formado através do segundo e do primeiro, e sucessivamente. Perceba que para identificarmos qualquer número dessa cadeia, podemos partir das duas estratégias, sendo ela a top-down e a bottom-up. Ou seja, se quisermos encontrar o primeiro elemento, se tivermos o quinto elemento, poderemos chegar às folhas desse grafo e encontrar o número respectivo. Porém, este cálculo, essa estratégia não é interessante, pois perceba que teremos que fazer reprocessamento contínuos, onde f de 2 se repete algumas vezes, f de 3 se repete algumas vezes. Então, alguns desses elementos podem ser calculados e armazenados. Daí vem o conceito de armazenagem. Porém, o algoritmo bottom-up é mais interessante para nós, pois sabemos dois valores respectivos das folhas, onde a top-down, caso tivermos um valor, por exemplo, f de 5, precisaríamos equacionar, chamar de forma recursiva a visita em cada um desses nós, e então retornarmos a solução para a raiz do problema. Já a bottom-up,
Sabemos os dois primeiros elementos, pois a sequência de Fibonacci tem seu início definido no elemento número 0. Sendo assim, podemos estabelecer o seguinte algoritmo. Esse algoritmo só se torna mais interessante quando, uma vez o nó visitado, esse valor é armazenado. Então, quando eu faço a visita em f de 2 aqui neste primeiro nó, no lado esquerdo, ao revisitá-lo uma segunda vez em qualquer outro nó, em vez de eu precisar fazer o cálculo, eu tenho esse valor armazenado. Pessoal, de forma geral, esse é um resumo, um overview. Não é um assunto muito complexo, porém ele é bem técnico, então eu espero que a gente tenha conseguido trazer, mesmo que alguns errinhos que a gente identificou na revisão, o entendimento do conceito, né? Que acho que é o mais importante, é esse conceito sobre a subdivisão de problemas, sobre a divisão de problemas em subproblemas, e podemos então resolver esses subproblemas e retornar ao nosso problema maior. E caso tenhamos a solução desse problema maior, podemos encontrar algumas dessas soluções menores, porém isso se dá através de um maior custo. Bem, toda essa abordagem ela traz algumas implicações interessantes. Existem muitos outros problemas de otimização muito mais interessantes, alguns bem complexos, onde temos a inclusão de subíndices dentro dos elementos. Porém, a intenção aqui é só trazer um overview e uma introdução sobre o tema. Acho que já essa aula até se estendeu um pouquinho. Então, obrigado a atenção de todos. E é isso. Valeu, professor.